Muito bom dia! Hoje é o famoso sextou, estamos indo aí pro escritório daqui a pouco. Agora são aproximadamente 7 e pouquinho, 7 e meia. Tô aqui já com esse cara tocando todo o terror do mundo. Não, Dobby? Ei, tchiu. E, bom, normalmente na parte da manhã tomo um café rápido, faço minha oração, leio umas 10 páginas do livro que eu tô lendo nesse momento, é o Comporte-se, e vou pro escritório para começar o dia, né? Tem dias que eu não tomo café, tem dias que eu só faço um jejum de aproximadamente aí 12, 14, às vezes 16 horas, depende muito da última hora que eu comi no dia anterior. Já tomar café, dar a comida do Dobby, fazer a oração, pegar minhas coisas e partiu, porque o dia hoje é longo. Bora! Que isso! Agora sim, Tá pô. feliz, mano? Porra, muita coisa nessa carinha aí. A gente tá aí hoje, ó, Bem, tá gravando aí. toda a nosso dia a dia. Vambora. Agora vamos fazer um lanche aqui rápido, que a gente tem 10 minutos antes da próxima reunião. Depois a gente pode fazer um vídeo com um conteúdo só específico mostrando no escritório, mostrando, tipo assim, como que foi a decisão de fazer a mudança. E já apresentando também. E né? apresentando, é. Mas assim, basicamente, o que a gente pensou? Quando a gente veio pra cá, quando a gente teve que tomar a decisão de vir pro escritório, obviamente ponderou algumas coisas ali de momento, barra a comunicação, porque a gente sabia que no home office é funcional, só que estar junto funciona muito mais. E a gente foi criado no presencial. E a gente foi criado no presencial, então pra gente não foi muito difícil decidir não. Ainda mais pelo lugar que a gente escolheu, foi um lugar super estratégico, que é o Santos Dumont. Então todo mundo conhece o Rio de Janeiro e todo mundo conhece o Santos Dumont, que normalmente é uma das portas de entrada do Rio de Janeiro. Um dos aeroportos principais aqui e um aeroporto, diga-se por passagem, muito bonito no Rio de Janeiro. Então a gente está exatamente no Bossa Nova Mall, que é dentro do Santos Dumont. Então a gente, quando precisa ir para São Paulo, quando a gente precisa receber alguém de São Paulo, algum cliente nosso, quando a gente precisa fazer alguma reunião presencial, a gente está usando aqui a nossa base de Santos Dumont para fazer acontecer. Bora. Fora que fica no meio do caminho dos dois, né? Em relação ao deslocamento. Verdade. A gente tava em dúvida entre ir pra Barra e vir pra cá. Para quem está assistindo aqui, talvez pensa um dia em construir um negócio, vai levar em consideração que, na hora de escolher um lugar para você poder montar a tua base, se você quer sair do home office, quer começar a fazer algo presencial, é muito importante você levar em consideração alguns pontos que a gente não tinha pensado anteriormente, como, por exemplo, limpeza do local, você juntar todas as contas no mesmo lugar, você produzir o café, você pegar a água, você mobiliar esse lugar. E quando a gente escolheu vir para um cowork, principalmente um cowork de renome, né? A gente pula algumas etapas que poderiam ser preocupantes e que a gente não queria ter de preocupação agora, né? Eu não ia comprar café, Ele não ia comprar café, nem papel higiênico. ou seja, ele Hoje não em dia aqui- ia fazer absolutamente nada. É, só trabalhar. Só trabalhar. Teu desafio de funil é exatamente idêntico ao dela, porque, tipo, a proposta dela é uma proposta super complexa, só que ela tinha uma etapa chamada, não era validação, era construção da apresentação, que era tipo essa aí, criação e orçamento. Ah, mas pra mim eu tenho que colocar isso no pipe. Eu falei, não, cara, você não coloca isso no pipe. A etapa tem que ser apresentação de proposta ou não. Diagnóstico é o quê? Diagnóstico é quando você conversa com a pessoa. Acabei de sair de uma reunião onde uma potencial cliente trouxe uma objeção sobre qual o seu diferencial perante ao concorrente. E perceba, assim, uma coisa que é padrão, que muita gente tem medo, ou normalmente quando recebe uma objeção dessa, responde errado, deixa o ego falar mais alto, é não entender o motivo, a raiz de onde vem essa objeção. E a raiz dessa objeção é muito simples. Quando a pessoa fala isso, é porque ela tá, em outras palavras, pedindo, cara, me ajuda, eu quero comprar de você, só estou um pouco insegura nisso aqui. E essa insegurança provavelmente vem de uma semente plantada, né, do vendedor da concorrente, que é padrão. É óbvio que você vai trazer isso como mecanismo de tentativa de venda. E aí, qual que é o ponto principal que eu gosto de alertar os meus clientes, ao mesmo tempo de trazer para quando a gente recebe uma objeção como essa? Primeiro, não se defender, não entrar num modo defensivo, deixar seu ego falar mais alto, não falar de números, porque não é isso que essa pergunta está trazendo. Segundo ponto, é nunca, em hipótese alguma, falar mal da sua concorrente. Jamais começar a apontar o dedo, falar que ela é ruim, de que você tem suas dúvidas, de que talvez não funcione. É óbvio, só se você tiver abertura para isso e a pessoa perguntar sobre isso. Tirando isso, e se você tiver autonomia para falar sobre isso também, caso você não tenha, você vai inventar uma mentira para tentar prejudicar, é muito pior porque você já mostra qual que é o teu valor e a tua forma de vender, que eu acho que é negativo. E por último, mas não menos importante, é sim, entregar aquilo que a pessoa está buscando. Normalmente a gente gosta de contornar uma objeção fazendo uma pergunta. Fulana,
Me diz uma coisa, quando você buscou a alta, quando você buscou a XPTO, o que você estava buscando solucionar de problema? A pessoa vai responder, quero resolver isso aqui. E dentro da minha condição, não de valor, mas de proposta comercial, dentro do nosso diagnóstico, dentro da resolução de problemas que a gente apresentou, qual você acredita, mesmo que tenha sido muito próximo, aquela que te entregou a melhor clareza sobre a resolução do problema? A alta ou a XPTO? Cara, acredito que a alta, acredito que as duas foram muito iguais. Beleza, isolando o fator investimento, valor. Quais daquela você tá mais inclinado a fechar? Foi o que eu fiz. Eu perguntei por quê? Porque nesse momento, quando você pergunta o porquê, você está evidenciando para ela mesma, tá fazendo ela responder o porquê ela te escolheu. E aí, basicamente, ela disse, né? Ela trouxe os motivos dela. Eu falei, cara, é justamente por isso. Inclusive pelo outro motivo que você trouxe. Ela trouxe um motivo que ajudou muito nesse processo e que ela passa por isso. Ela se identifica como uma empresa menor, mas que faz um atendimento mais individualizado. Uma coisa mais boutique. E é justamente a proposta da alta é essa. É a gente ser muito específico e entregar muito valor para aqueles clientes que a gente entende que tem mais sinergia com o nosso trabalho. Então, ela mesma acabou trazendo a resposta para a pergunta que ela fez e ela mesma acabou evidenciando e chegando na conclusão de que a escolha dela seria alta. E agora a gente está ajustando o contrato para poder subir na plataforma. Isso mostra a importância de você saber caminhar com um lead durante a jornada de compras, né? Essa em específico, a gente prospectou ela via LinkedIn friamente, né? Via o nosso social seller, e a gente tirou ela do não saber que ela tem um problema até ela saber que ela precisa de uma solução para o problema dela. Então, isso é super importante porque ela veio, né, trouxe para o Patrick as inseguranças de por que ela quer comprar da gente e ela só queria que ele justificasse um negócio que ela já tinha dentro dela, né? O emocional dela já tinha tomado essa decisão. Então, cara, é muito importante saber tirar o lead daquele inconsciente e levar ele para a consciência. Que o cara que já está procurando uma solução parecida com a sua, ele só está comparando preço, né? Ele já sabe que ele precisa e ele não tem a confiança em você, né? Apesar de ser uma venda para a empresa, ela é uma pessoa. E isso fez toda a diferença. Vou fazer agora um PDI. O que é um PDI com essa pré-vendedora? A gente vai falar sobre o plano de desenvolvimento dela. Ela começou com uma call uma ligação fria, né? Bem diferente do que a gente imagina que seja ideal, que os resultados não tão bons. A gente está separando o plano dela em diversas fases. Primeiro a gente trabalhou como que ela consegue ter uma abertura de ligação melhor. E agora a gente já viu analisando algumas ligações durante 2 semanas seguidas, que ela já ficou boa na abertura de ligação. Agora o próximo passo é como é que ela consegue dentro da ligação descer melhor na dor do cliente. A gente vai falar sobre isso, eu vou mostrar para ela como que é o ideal, passar um script para ela sobre isso. E a gente vai ficar mais 2 semanas agora trabalhando nisso, avaliando call. Toda sexta-feira eu vou ouvir mais 5 calls dela ali, né, via telefone. E quando eu ver que ela conseguiu melhorar a investigação dela, a gente passa para um próximo passo dentro desse PDI. Se depois das 2 semanas eu ver que ela ainda não conseguiu botar em prática, a gente fica mais 2 semanas, mais 3 semanas, mais 4, até ela conseguir botar isso em prática e partir para o próximo ponto. Até porque a gente não espera que ela vai virar um lobo de Wall Street do nada, né? De um dia para noite. Então, toda mudança ela é bem faseada aqui dentro da alta close. É isso, vamos para call. E uma coisa que está acontecendo nas tuas calls é que você está entrando na dor do cliente, que é o sintoma, mas não é o que tira o sono dele. Ninguém quer vender mais por vender mais, ele quer mais dinheiro. Então, olha só, quando você faz uma ligação, você pergunta o que fez ele buscar. Isso já é bom. Ele já traz qual que é a dor dele, o que fez ele buscar, mas que é um sintoma. Agora, se você começar a perguntar, fulano, entendi que você quer ter mais previsibilidade nas vendas, você está vivendo de indicação e tudo mais, mas para você, por que isso é ruim? Por que exatamente isso é um problema para você? Aí sim, ele vai conseguir te dar um impacto maior e é por isso que ele vai entrar numa call. Você não consegue aprofundar ali na dor do lead, não consegue gerar uma urgência para ele, isso aumenta a chance dele dar um no-show e aumenta a chance dele não estar quente o suficiente e dá menos chance, né, dele conseguir fechar uma venda. Então, quanto mais quente, com mais urgência ele entrar naquela call com o Rafão de diagnóstico, maior a chance de você ganhar um sal e de você ganhar ali uma comissão por venda. Já que é a tua primeira vez, Lindes, no escritório novo e também da galera que está acompanhando a gente, bora fazer aquele tour que não vai ser o tour completo. A gente tem salas em comum que a gente pode utilizar para gravar, né?
Cara, padrão, todos os 3 andares têm esse mesmo formato, então se você olha pra lá, você vai ver que tem várias salas e a partir daquela porta lá, todas aquelas salas lá são salas de outras empresas também. A sala também tá pra lá. A gente tem salas a gente tem sala como essas aqui, e isso aqui, pô, com certeza não é um exemplo. E aí, como eu faço parte do exemplo, mano, a pessoa não vai comer isso aqui, né? Será que eu ganho? A gente tem aqui alguns banheiros, né? A gente tem aqui a copa, que é onde a gente come. Tem salinhas de ligação, isso é bem legal. Cara, salinha de ligação antes, só pra vocês entenderem que às vezes se a gente quiser colocar aqui, fazer uma ligação mais privada, a gente consegue, bem isolado. E a copa, que é, né, o espaço em comum em que outras pessoas utilizam. Nos 3 andares, então você vê aqui que tem elevadores, ó. Tanto no primeiro andar, que é lá embaixo, no segundo andar, que é aqui, ou no terceiro andar, ou no quarto andar, na verdade, a gente consegue ter a estrutura muito similar a essa. Então, em todos os andares tem essa mesma linha de raciocínio. Salas com escritórios, copa, salinhas de ligação e salinhas de uso geral. Cara, e a copa não tem muito mistério não. Tem um lugarzinho aqui que a gente pode produzir conteúdo, tem um espaço para poder almoçar, para poder comer. Lá em cima, né, no terceiro andar, tem a mesa de ping-pong, que você pode jogar, você pode fazer algum tipo de atividade pós-almoço. Aí eu gosto sempre de colocar o Diz pra apanhar, né, porque ele é meu pato no ping-pong. Cara, tem geladeira, tem máquina de gelo, tem micro-ondas, tem... Enfim, irmão, assim, de maneira geral, qual foi o grande fator? E aí tem até uma parte do vídeo que a gente fala sobre isso, né? Que fez a gente escolher vir pra cá. Foi a comodidade e a facilidade da gente não precisar se preocupar com coisas que vão dar trabalho quando você tem um escritório que é seu e tá sobre a sua posse, sobre a sua gestão. E no final a gente escolheu bem, na minha visão, né? O custo ficou parecido, né? Mas aí, cara, parando pra pensar, a gente foi até visitar um cliente nosso, o Egon, ele também é bem fã dessa estrutura aqui. A gente falou, cara, a gente tá pensando em pegar um escritório nosso, enfim, o custo tá bem dentro, na puta sala, cara, de 2 andares, assim. Até pensando na expansão, assim, da alta ia ser muito bom. Mas... A gente ia ter que fazer tudo, né? Eu não ia comprar papel higiênico, café, fazer café. O principal é que até dá pra fazer, não é uma coisa que... ferrou. Só que quando você coloca na ponta do lápis, aí você leva em consideração o local aqui. É mais distante que o outro escritório, mas estão muito mais bem posicionados. Pra receber gente. Pra receber gente. Quando a gente pensa nas viagens que a gente faz o tempo inteiro pra São Paulo, já estamos no aeroporto. Quando a gente pensa na visualização do espaço, quando a gente pensa em, vários detalhes, aqui ganha. E é isso. Esse foi o nosso terceiro dia aqui no escritório. Primeiro que vocês têm acesso, primeiro que a gente compartilha um pouco da nossa casa para vocês. Cara, acompanha, a gente tá criando e investindo nesse formato do YouTube por acreditar que é um formato que vai dar muito certo. Seu feedback é muito, muito importante. A gente abriu o espaço do que a gente tá construindo e fazendo com vocês. A gente vai criar alguns programas também que vão ser bem legais, onde a gente vai trazer pessoas que não conseguem vender e fazer elas venderem algo que elas não conseguiram vender antes, em um valor em um tempo que elas não conseguiram fazer antes. Eu acho que isso vai ser legal para vocês terem como parâmetro, mas encerrando como um todo, o que a gente queria dizer no final de tudo, pegar um espaço presencial, pegar um local para a gente trabalhar, antes de passar ou pensar em passar uma mensagem para alguma pessoa, é a mensagem que a gente passa para a gente, de confiança no trabalho, de confiança no futuro e de confiança naquilo que a gente quer construir, que não é pequeno e que a gente está com certeza no caminho certo, não? Olha isso. Para você que assistiu até aqui, não esquece de deixar seu comentário, curtir esse vídeo, compartilhar para que mais pessoas possam assistir e principalmente entender o que a gente está construindo aqui dentro da aula, fechou? Te espero no próximo, vamos para cima, tamo junto, valeu!